MAPA e MRPA, quais são as vantagens dos dois métodos? Gente, antes de falar de MAPA e MRPA, eu quero dizer que eu não vou nesta aula falar sobre a técnica de medida da pressão arterial, como posicionar o manguito, né, sobre aqueles aspectos técnicos. Provavelmente eu farei isso numa aula extra, né, porque esta aula, dentro do que ela se propõe, ela já é uma aula bastante longa, tá? Então, nós vamos tratar desses aspectos num outro momento. A ideia geral aqui é que vocês possam conhecer os métodos diagnósticos e entender, sair desta aula compreendendo de verdade porque não dá para continuar tentando dar diagnóstico da hipertensão arterial baseado unicamente em medida casual da pressão arterial. Então, voltando aqui a falar sobre MAPA e MRPA, ambos têm um maior número de medidas, né, do que as medidas casuais, reflete as atividades habituais dos pacientes examinados, podem identificar os diversos fenótipos da hipertensão arterial, como hipertensão do avental branco e hipertensão mascarada, e eles trazem um maior engajamento dos pacientes com o diagnóstico e com o segmento. Na hora que o paciente ele dispõe de um exame, de um método diagnóstico, né, para avaliar a sua pressão arterial, ele passa a se interessar mais, a se engajar mais no seu diagnóstico e no seu tratamento, né? Isto é algo bastante notável para quem lida com métodos diagnósticos no dia a dia. Os aparelhos, falando especificamente aqui de MAPA 24 horas, tá? MAPA, gente, o que é MAPA? MAPA é a sigla de monitorização ambulatorial da pressão arterial. Tá? Então, o exame ele é feito em 24 horas, por isso é chamado de MAPA 24 horas. Ele utiliza aparelhos validados e calibrados. Nós utilizamos braçadeiras de diversos tamanhos. Tá? Esses equipamentos eles fazem transmissão das informações, né, dos registros que estão na memória do equipamento via cabo USB para os computadores, né, para que seja ali construído um laudo a partir daqueles registros. Eles têm medidas automáticas em um intervalo de tempo curto, tá? Programado ali pelo software do equipamento. Então, geralmente ali no intervalo de 20 minutos entre uma medida e outra. Então, acabo fazendo muitas medidas, aí em torno de 70, às vezes mais de 70 medidas da pressão arterial em 24 horas. A gente diz que uma MAPA é válida quando se tem pelo menos 16 medidas da pressão arterial durante a vigília e 8 medidas durante o sono, tá? Então, isso já valida um exame de MAPA, mas a gente sabe na prática que o número de medidas é muito maior do que isso. Então, a MAPA, gente, tem né, alguns aspectos aí de diferentes da MRPA. A MAPA tem o exame feito em 24 horas, portanto, avalia o paciente durante a vigília, né, acordado, e durante o sono, tá? Coisa que a MRPA não faz. Eu vou mostrar depois um comparativo dos métodos. Como eu falei, a MAPA dá o diagnóstico dos fenótipos da hipertensão, tá? E também de situações aí envolvendo o diagnóstico da hipertensão, como a hipertensão resistente, a pseudohipertensão resistente, né? E a hipotensão. Às vezes a gente quer avaliar um paciente com queda da pressão arterial, a MAPA se presta bem para tem uma utilidade muito boa para avaliar esse perfil de pacientes. Desvantagens e vantagens da MAPA 24 horas. Bom, primeiro as vantagens, como eu falei, faz leitura noturna, permite medições em condições de vida real do paciente, no dia a dia, no trabalho, né, no estudo, em qualquer lugar. A gente utiliza, né, com frequência MAPA 24 horas naquele paciente que tem uma cognição prejudicada, tá? Ou naquele indivíduo que tem um comportamento obsessivo por medir a pressão arterial. Por quê? Porque esse indivíduo não vai dar certo ele fazer MRPA. Tá? Se ele precisa de um método diagnóstico, vai ser MAPA 24 horas, e a MAPA é muito importante nesses pacientes, porque como ela mede de forma involuntária a pressão arterial, traz ali os registros, né, da pressão, não depende do paciente,
né? A MRPA já tem essa dificuldade, porque o paciente ele não tem uma cognição boa, e tem aquele outro paciente que tem uma obsessão por medir a pressão arterial. Acho que todo mundo conhece alguém que não pode ter um aparelho de pressão em casa, que ele vai medir de forma exagerada. Então, este paciente, neste perfil de paciente, a MAPA ela é bem indicada para o diagnóstico. A MAPA também ela permite avaliar a variabilidade da pressão arterial. Então, algumas pessoas têm pressões arteriais que se comportam de uma maneira pouco atípica, né? O paciente diz que a pressão oscila muito, uma hora ela está muito elevada, outra hora ela está muito baixa. Então, nesse perfil de paciente, tá, cai bem também as medidas fora do consultório através da MAPA 24 horas. A MAPA é um método que tem um número de estudos científicos maior, né, ao longo das décadas. Então ela tem evidência mais científica, prognóstica mais robusta, e é um método padrão ouro, né, para a maioria das situações de diagnóstico da hipertensão arterial, né. Porém, é um método que tem algumas poucas desvantagens. Então, tem um custo elevado, o equipamento de mapa hoje é muito caro, um equipamento que seja realmente validado, liberado pela Anvisa, eles são muito caros hoje, né? A gente vê alguns serviços aí comprando equipamentos que não são liberados pela Anvisa por ser de baixo custo, mas isso não é uma prática, né, que segue, né, as leis do país. Então, os equipamentos de mapa validados pela Anvisa no Brasil, regulamentados pela Anvisa, eles são relativamente caros. Os equipamentos, os exames de mapa, eles têm disponibilidade limitada, né? A gente não consegue pedir mapa, sobretudo na atenção primária. Se você for solicitar uma mapa para um paciente, aguardar fazer, ele vai vai ser encaminhado pela central de regulação, para uma policlínica, enfim, vai demorar geralmente um bom tempo para que ele consiga fazer uma mapa 24 horas. E por último, pode ser um exame desconfortável, e geralmente naqueles pacientes, sobretudo nos pacientes mais idosos, naqueles pacientes mais frágeis, o exame de mapa, eles reclamam muito, né, do exame, e ele é um exame desconfortável. Bom, aqui na tela vocês estão vendo, né, este é um exame de mapa de um paciente que eu fiz recentemente, tá? Então, o exame ele mostra os dados aqui do paciente, né? Parte de cima aqui no centro nós observamos as medidas da pressão arterial ao longo do dia. Na tela eu vou rolando aqui e vou conseguindo visualizar todas as medidas, tá? As medidas na vigília, as medidas no sono. Aqui à direita nós vemos as médias, a média de pressão arterial no período total do exame, médias de vigília, médias no sono, tá? E lá em cima a gente vê os valores de referência, como eu falei, no total 130 por 80, no sono 120 por 70 e na vigília 135 por 85, são os limites clínicos. A partir, né, valor igual ou maior a estes, nós consideramos como valor anormal. E aqui embaixo uma série de gráficos, né, mostrando o comportamento da pressão arterial. Então vejam como a pressão arterial oscila durante o dia, né? Isso vale para todas as pessoas, têm uma ligeira oscilação da pressão arterial. Neste caso desse paciente, ele tem uma média de pressão arterial de 162 por 113, considerado então uma hipertensão arterial, um paciente que não tinha tratamento. Está aqui na indicação do exame hipertensão arterial interrogada, então a suspeita de hipertensão arterial, que foi confirmada através deste exame de mapa, e o paciente imediatamente foi iniciado o tratamento farmacológico para este paciente.